Graça e paz, queridos. Quero compartilhar um texto da Palavra de Deus com vocês, que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 em diante, que diz o seguinte: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afaste-se. Querido, quem está falando aqui é apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo. Paulo está avisando a Timóteo: olha, Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, tempos trabalhosos. E ele faz uma lista de características que haveriam de dominar essas pessoas. E eu quero me ater aos homens amantes de si mesmos e fazer um link com o que diz em Ezequiel, capítulo 34, que diz o seguinte, eu quero ler com vocês. Vocês hoje vão ler mais um pouquinho comigo. Diz o seguinte: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes, assim diz o Senhor: ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Olha isso, queridos. Aqui fala de pastores amantes de si mesmos. Lá em 2 Timóteo fala de homens em geral. E aqui fala especificamente de pastores que amam a si mesmo. Lá em Jeremias, capítulo 23, diz o seguinte, verso 1. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu rebanho. Porque assim diz o Senhor de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitastes, e eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Queridos, isso aqui é um alerta. É um alerta de Deus para a nossa geração. É um alerta contra os maus pastores, contra os amantes de si mesmos, que procuram cuidar da sua própria vida e deixar o povo entregue à sua própria sorte. Lá em Jeremias, ainda em Jeremias 23, lá embaixo, deixa eu ver qual o versículo com vocês. Falando dos falsos profetas. Olha no versículo 26 o que diz, Jeremias 23, verso 26. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que só profetizam do engano do seu coração, os quais cuidam de fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos seus sonhos que cada um conta ao seu próximo, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Olha que coisa séria, queridos. Homens amantes de si mesmos,
homens mentirosos, falsos, blasfemos, que inventam mentiras. A palavra está indo contra essas pessoas. Pessoas que fazem o povo errar tanto ao ponto de se esquecerem de Deus. Eles enganam tanto, falam tanta mentira que o povo acaba seguindo essas mentiras e se afastando de Deus, como foi no passado que se esqueceu de Deus e seguiu a Baal. Quanta mentira, quantos enganos. Quanta gente sendo mais amigos dos prazeres, dos deleites, do que amigos de Deus. E levando o povo a pecar. E levando o povo a engano, a erros que Deus nunca ensinou. Que Deus nunca enviou. Mentiras que vieram dos seus próprios corações maldosos, maliciosos, corruptos, réprobos quanto ao entendimento. Não aprendem, a Bíblia fala lá ainda em 2 Timóteo 3, mas nunca aplicam o que aprendem. Queridos, Deus está falando aqui na sua palavra, ai desses pastores, ai desses líderes, ai desses profetas, que ao invés de viverem uma vida de santidade, uma vida digna do Evangelho, são pessoas que inventam males, que fazem mentiras, que criam engano só para se beneficiar do povo, só para apacentar a sua própria vida e fazer o povo se esquecer de Deus, fazendo o povo acreditar em tanta mentira, em tanta coisa errada e desvia o povo de Deus. Paulo está falando para Timóteo aqui, Timóteo, desses você deve se afastar, porque são homens amantes de si mesmos, são pessoas avarentas. Sabe qual é o interesse deles? O dinheiro. O dinheiro. São pessoas cruéis. São orgulhosos, têm aparência de piedade. Tem aparência, vocês já viram isso? Pessoas que parecem ser pessoas piedosas, parecem ser bons líderes, parecem ser pessoas boas, mas negam a eficácia dela, da piedade. Não tem nada de verdade. Eles introduzem nas casas e o que eles conseguem são mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas por várias concupiscências, que aprendem, mas nunca chegam ao pleno conhecimento da verdade. Paulo está aqui esclarecendo a Timóteo como são essas pessoas e o que elas fazem. Fala dessas pessoas que fizeram isso na época de Moisés, que combateram contra Moisés e combatem contra a verdade. Queridos, Deus, Ele não quer que a verdade dele seja deturpada em mentira e engano. E Deus usa aqui o apóstolo Paulo para escrever isso para Timóteo e nos traz nos dias de hoje essas verdades para combater com essas mentiras, com essa crueldade que tem sido feita com o povo de Deus. E Paulo fala aqui, olha, você, porém, guarda a sã doutrina,
Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, o meu modo de viver, minha intenção de fé, longanimidade, amor, paciência. É isso, Timóteo, que você deve guardar. É isso, homem e mulher de Deus, que você tem que guardar. A doutrina, a palavra da verdade. Um modo de viver, a intenção de fé, longanimidade, amor, paciência, para passar pelas aflições e perseguições por causa da palavra. Paulo fala aqui, ó, você sabe, você viu quantas perseguições que eu sofri. Por quê, queridos? Por que Paulo sofreu perseguição? Por causa do Evangelho. Então, o que vemos nos dias de hoje sendo anunciado por vários meios, por várias pessoas, não é o Evangelho. O Evangelho que dizem ser Evangelho, que tira proveito das pessoas só para benefício único e exclusivo próprio, isso não é Evangelho. Isso é a profecia se cumprindo, isso é a palavra de Deus se cumprindo. Isso são as verdades ditas por Deus, por meio de Paulo se cumprindo. Homens amantes de si mesmo. Homens que, lá em Ezequiel, o próprio Deus corrige, dizendo que são amantes, são pastores que são amantes de si mesmo, que apacentam a si mesmo e deixam as ovelhas se perder. É isso que tem acontecido nos dias de hoje. E Deus é contra isso. Deus vai contra esses homens e Deus vai contra esses maus pastores. E essa palavra, queridos, é uma advertência. Afaste-se. Afaste-se dessas pessoas. Queridos, eu sou cristã, eu sou evangélica, mas no meio evangélico tem se levantado muitos, inúmeros falsos líderes, inúmeros falsos profetas que falam do seu próprio coração para alimentar seu próprio ventre. Levantam mentiras que Deus nunca disse, Deus nunca os enviou. Lá em Jeremias fala isso, eu nunca os enviei. Eles fazem meu povo se desviar de mim, se esquecer de mim, como se esqueceram de mim no passado e buscaram a Baal. Buscam coisas, buscam coisas que não é Deus. Baseiam sua fé em tudo menos em Deus, por causa do ensino errado. Eu venho aqui denunciar tudo o que tem acontecido nos nossos dias. Dizer que isso aí não é o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo mandou repartir o pão. Jesus Cristo mandou com que aquele jovem rico que queria segui-lo vender tudo e depois vir segui-lo. Jesus ensinou que quem tinha mais devia repartir com quem tinha menos. Jesus, ele era o nosso Deus e não tinha onde reclinar sua cabeça. Ele andou fazendo bem a todos. O que nós temos visto hoje são homens amantes de si mesmo criando seu próprio império. Isso não é o Evangelho. Não é o Evangelho. Isso é a palavra se cumprindo. Deus vai contra esses homens. Deus vai contra esses maus líderes, maus pastores. Eles vão dar conta diante de Deus de tudo que eles estão fazendo. Agora, para você que está ouvindo a palavra de Deus, o conselho de Paulo para Timóteo é: afaste-se. Queridos, Deus não precisa
de uma semente sua monetária para te abençoar, não. Deus não precisa de barganha com Ele para te fazer o bem, não. Deus é bom. Ele enviou seu Filho, o único Filho, na cruz do Calvário, para morrer por mim e por você. E Ele não exigiu nada de você, não. Apenas que você cresce. Crê. Não uma semente financeira que vai fazer Deus ser bom com você, não. Antes mesmo, nós ainda éramos inimigos de Deus. E Deus enviou o seu Filho na cruz. O que Deus não pode fazer por você? O que Deus não pode fazer por mim? Eu não sou contra dízimo, não sou contra oferta, não sou contra nada disso. Eu acho que é gratidão do nosso coração, retribuição de todo o bem que Deus já nos fez. Agora, o que nós temos visto nas igrejas, através de líderes, de pastores, que têm se aproveitado do povo, que têm se feito do povo tapete para pisar em cima, tem arrancado da ovelha a lã e tem deixado a ovelha morrer, mas tirando todo o proveito que pode. Deus vai pedir conta dessas pessoas. Vai. A Bíblia fala em Jeremias 23, em Ezequiel 34, em Timóteo, 2 Timóteo 2 e 3, Deus fala em inúmeros lugares na Bíblia que Ele vai contra esses líderes, contra esses maus pastores. Você que não é evangélico, que está me ouvindo hoje e tem ficado escandalizado com tantas notícias de maus pastores, de maus líderes, de falsos profetas, acredite no que a palavra de Deus diz. Ela denuncia o pecado dessas pessoas. Isso não é o Evangelho. O Evangelho é o que Jesus anunciou. Está escrito tudo na Bíblia. Você pode ser alcançado pela verdade de Deus através da palavra, porque o próprio Deus irá em busca das suas ovelhas. O próprio Deus vai em busca da sua vida. Você que ficou escandalizado, você que não quis nem ir mais para a igreja por causa desses maus líderes, o próprio Deus vai te curar, te restaurar. Olha só o que diz em Jeremias 23, verso 3. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas, de todas as terras para onde as estiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos. E frutificarão e multiplicarão, e levantarei sobre elas pastores que as apacente, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, que Deus não vai deixar com que esses maus pastores, falsos líderes, falsos profetas destruam com o seu rebanho. Jesus disse: eu sou o bom pastor, eu sou bom. Queridos, cuidado para não confundir Deus com esses falsos profetas, falsos líderes, falsos pastores. Deus é bom. Deus foi capaz de dar a sua vida sem você pedir nada para Ele. Quanto mais Deus pedir algo de você. Deus é bom, Deus é totalmente bom. E Ele diz: olha, eu vou atrás de você. Você que se perdeu por causa
dessa vergonha de mau testemunho, de falsos líderes, de maus pastores, eu vou atrás de você. E eu vou te trazer de volta para onde te lançaram fora, para onde te afugentaram. Você que saiu afugentado, você que saiu assustado, você que saiu, fugiu. Eu vou te trazer de volta para o meu aprisco, porque eu sou o teu pastor. Eu sou responsável pela tua vida. Olha aí, ó, que diz, abre lá na sua Bíblia, pega a sua Bíblia e lê o que está escrito. Jeremias 23, verso 3. Arruma uma Bíblia aí na sua casa, procura uma Bíblia e lê comigo, lê você o que está escrito. Eu mesmo, diz o Senhor, eu recolherei o restante das minhas ovelhas, de todas as terras, para onde as tiver afugentado. Quem afugentou essas ovelhas? Foram os maus líderes, foram os maus pastores, foram os falsos profetas, que fizeram elas se desviarem de Deus, fizeram elas não quererem Deus, fizeram você que está me ouvindo, quem sabe é você, que não quer mais saber de Deus por causa desses líderes. Deus está te dizendo aqui, olha, eu farei você voltar para o meu aprisco e você irá frutificar. Ou seja, você é uma semente de Deus, você vai frutificar, você vai multiplicar. Você também vai em busca daqueles que se perderam. Você também vai em busca daqueles que se desviaram. Você também, como uma ovelha, vai multiplicar e vai frutificar. Queridos, é com muito pesar que eu trago essa palavra. Eu resisti muito em trazer essa palavra. Essa palavra não são para os bons pastores. Pelo contrário, eu te incentivo, você que é um bom pastor, você que é um excelente líder, você que é um profeta de Deus responsável, você que traz a mensagem de Deus responsável, que Deus continue te usando, que Deus continue te abençoando. Mas para você, que é um falso profeta, cuidado. Aqui vai uma advertência de Deus para você. Ai dos falsos profetas. Ai dos maus pastores. Ai dos amantes de si mesmo que estão se enriquecendo das custas do povo e deixando o povo passar fome, sem se preocupar se o povo tem nem passagem para voltar da sua igreja, sem se preocupar se essa família tem um pão para botar na mesa dos seus filhos, só sugando desse povo que já é tão sofrido, que já é tão vítima. E você fazer isso com o seu rebanho, Deus vai te pedir conta. Deus vai acertar as contas com você. Se arrependa, se ainda há lugar no seu coração para se arrepender. Queridos, para todos aqueles que são de Deus, que ensinam a palavra, tenham responsabilidade com a palavra da verdade. Não importa a perseguição, não importa se vão falar mal de você, pregue a verdade. Timóteo, Paulo ensinou isso a Timóteo. Timóteo, sofre comigo. Olha o meu testemunho, olha o que eu sofri. As perseguições, o Senhor me livrou de todas. E todos que querem viver piedosamente na presença do Senhor vão passar por perseguição. Mas pregue a verdade. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a tua vida, seja sobre a tua casa. Que não falte sobre a tua cabeça o óleo de Deus. Não falte na sua boca a palavra da verdade e na sua conduta, uma conduta que agrade a Deus, em nome de Jesus.